E aí galera, beleza com vocês? Eu sou o Fábio Facchini e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que eu comecei a operar no mercado de futuros e em apenas 9 dias eu multipliquei por 6 vezes o valor que eu investi. Mas calma, você que já é um inscrito desse canal, você sabe que eu não fico trazendo aqui papagaiada, não fico trazendo lorota, falando que você vai ficar milionário, que você vai ficar rico, que não sei o quê. E muito menos eu fico induzindo as pessoas ao erro. Então eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode configurar a sua Binance, no caso, onde eu estou operando, para você começar a aprender. Não te garanto que inclusive você vai ganhar dinheiro, porque quando eu comecei eu perdi, eu vou te mostrar. E agora sim eu estou realizando alguns lucros. Porém, é um mercado extremamente arriscado e volátil, então a qualquer momento a gente pode ter uma reviravolta nesses números. Mas é importante que você conheça, porque é uma ferramenta muito interessante para a gente conseguir aumentar o nosso lucro diário que você procura com criptomoedas. Então, fica ligado até o final do vídeo. Eu vou fazer aqui um vídeo bem explicado, com passo a passo, na tranquilidade, mostrando. Eu vou focar nas configurações, nas explicações, análise de gráfico. A gente vai fazer isso em um outro momento. No final do vídeo, eu vou te mostrar qual que é a minha técnica para ganhar dinheiro, né? Para comprar e vender no futuro e ganhar dinheiro. Então fica ligado. E se você está chegando agora nesse vídeo, ficou aí interessado, ficou cativado com o nome do vídeo, né? Ganhei, multipliquei por 6 vezes o meu capital em 9 dias. Saiba que não é nenhum tipo de pirâmide, não é enganação, não é nada. Eu vou te mostrar na tela os números, as operações. Você vai ver que é possível e dessa forma você também vai poder fazer. De novo, não garanto que você vai ganhar, não incentivo inclusive a você fazer, você faz se você quiser por sua conta e risco, mas se inscreve no canal porque aqui eu vou te trazer somente conteúdos de qualidade, com informação certeira e buscando sempre o aprendizado, a evolução nos nossos negócios. Como vocês podem ver, eu tô aqui na tela da Binance, onde eu tenho aqui a minha carteira de futuros. Hoje ela tem 467 dólares, sendo que eu tenho aqui um lucro ou prejuízo não realizado de quase 7 dólares. Então, o total líquido hoje eu tenho 460 dólares. Eu tenho aqui 4 operações em aberto, 2 com lucro e 2 com perda. Mas aí, como vocês podem ver, não chega a 7 dólares. Então, tá uma coisa bem tranquila frente ao capital que eu tenho, e eu vou te explicar também o motivo de ter poucas operações com poucos valores, sendo que a gente tem um capital maior na conta. Mas antes de mais nada, você precisa saber como que você faz para acessar o futuros. E aí tem uma jogadinha. Aqui no Brasil, a gente tem um impedimento, né? Porque, obviamente, o nosso país é um dos melhores países do mundo, então ele sabe tomar as decisões melhores, né, para os nossos cidadãos. Então a gente tem que acreditar no governo, mas é mentira, só que não. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, seja dono da sua vida. Para você acessar o futuros da Binance, você tem que entrar aqui no menu de idioma e escolher o idioma inglês ou o idioma espanhol ou o idioma português, Portugal, como melhor te convir. Porque português brasileiro você não vai conseguir acessar a aba de derivativos, que é onde fica o futuro perpétuo de USDT, que é o que eu vou te ensinar aqui. Então você coloca aqui em inglês ou o idioma que você preferir e aí magicamente vai aparecer aqui derivativos para você. Aparecendo derivativos, você pode abrir a sua carteira de derivativos. Então você entra aqui em derivativos e aí você vai aqui USD-M futuro. E aí, você entrando aqui, como vai ser a sua primeira vez, ele vai aparecer uma telinha de registro. Você faz o registro, é basicamente 2 cliques que você tem que dar, abrir uma conta no Futuros, e aí você precisa transferir dinheiro para essa conta. E é bem simples também. Você baixa aqui a sua tela, vai ter essa parte aqui de assets e inclusive vai ter aqui comprar cripto, converter ou transferir. Basta você clicar aqui em transferir e aí você vai transferir lá da sua carteira Spot
para sua carteira de futuros. Lembrando que se o SDT, no caso aqui, você pode mandar o SDT, entre outras criptos, né? Aqui tá a ADA, BNB, BUSD. Eu recomendo você a mandar um pouquinho de BNB, assim, vai $1, $2, só para deixar aqui, para a gente ter uma questão de taxas, de redução de taxas, e você operar com SDT, porque é a cripto, né, a stablecoin que vai ter aí maior quantidade de ativos, melhor liquidez, então opera com SDT também, ou com BUSD, mas BUSD tem menos liquidez, vai no SDT que vai ser mais sucesso. Então se o seu SDT estiver na carteira lá de poupança, você precisa resgatá-lo para ele estar na carteira spot, e aí você simplesmente coloca o valor que você quer transferir e aperta aqui em confirmar. Aí automaticamente vai transferir para cá. Eu transferi 1 centavo, né? Olha que sacanagem. Mas já apareceu aqui para mim. Então eu tenho mais 1 centavo aqui na carteira agora. Você viu como é simples trazer dinheiro para cá. Beleza? Então você já sabe agora como habilitar a aba Futuros. Já sabe agora que você precisa abrir uma continha com basicamente 2 cliques. E já sabe como fazer para mandar o SDT e um pouquinho de BNB para cá, para você começar a operar. Agora, para a gente não ficar naquele diz que me diz, eu vou mostrar na tela aqui para você as minhas operações. Então, eu baixei lá da Binance o histórico de trade e aí a gente tem aqui algumas linhas, né? Que é a comissão, que é a taxa que você paga para ficar operando lá. O Fund Fee, que também é uma outra taxa. Aqui o lucro ou prejuízo realizado, que é o PNL. E transferência, que é o valor que a gente transferiu, que você viu que eu acabei de fazer para lá. Então eu baixei aqui todos desse mês. Hoje estamos no dia 9/4, então se passaram 9 dias do início do mês e eu fiz aqui o consolidado. Então eu paguei R$ 3,75 de comissão, eu paguei 24 centavos de Fund Fee, na verdade eu recebi 24 centavos aqui no total, né, somando os débitos e créditos. Eu tive um lucro realizado de $328 e eu transferi 54,12, agora $13, e o dólar está valendo hoje, no dia 9/4, 4,7. Então eu transferi para cá, desde o primeiro dia do mês, R$ 254. E eu tive um lucro de 1.544, ou seja, eu multipliquei os 254 por 6 vezes. Isso é aqui o que está acontecendo na data de hoje, até o momento. Como vocês podem ver, são todas as operações aqui que eu puxei lá da Binance. Então já está aqui comprovado na tela. E eu não estou inventando nada, é tudo o que eu fiz. E inclusive aqui tem os ativos que eu operei: Alpha, Anchor, Audio, Avax, basicamente vários aqui, como vocês podem ver. Então agora que vocês já sabem que eu não estou falando groselha, eu vou te mostrar como que você faz a configuração do seu home broker aqui de futuros para você começar a entender, tá? Antes de você começar a operar, vamos entender aqui o que cada botão faz, ou minimamente o que você precisa ficar atento antes de você começar. Então aqui em cima a gente tem a engrenagenzinha e aqui você tem o tema escuro ou tema claro, você pode escolher. Vou deixar aqui no tema escuro para que a gente consiga enxergar melhor na tela. Você tem aqui o tipo de candles, você pode escolher aqui o tradicional, o fresh, o diferente. Deixa mesmo no fresh, que o vermelho é negativo e o verde é positivo. Aqui você pode escolher se é um gráfico único ou se é múltiplos gráficos, você pode escolher isso na tela também. E aqui você tem aqui esse Kick Trade, que é esse botãozinho aqui em cima, onde está escrito tamanho, vender e comprar. Eu vou, inclusive, tirar ele, porque não está servindo para nada aqui, eu não uso. Então vamos tirar. Os favoritos você pode deixar ou você pode tirar. Eu vou deixar ali porque é legal a gente ver o BTC, né, sempre na tela. Mercado aqui você pode colocar e aí ele vai aparecer aqui também para você entender se está acontecendo alguma coisa. É legal, eu vou deixar e eu vou te explicar depois no final o porquê, porque eu opero olhando aquilo ali. O próprio gráfico aqui nesse dip é a profundidade, também é uma análise bem interessante, mas que eu sinceramente não utilizo ainda nesse momento, então eu vou retirar para não poluir demais aqui a tela. Depois a gente tem aqui o livro,
né, de ordens, eu vou tirar também, porque a gente também não opera olhando ele. E aí tem outras configurações aqui que você pode deixar tudo habilitado. Você só pode, né, ou eu acho que você não precisa ter aqui o Kick Trading, a profundidade e o livro de ordens, porque é muita informação também que a gente vai acabar nem utilizando. O restante você pode deixar habilitado, que a gente vai utilizar, beleza? Então, esse aqui é a primeira configuração. E depois a gente tem aqui, logo abaixo, Cross e a alavancagem. Aqui em Cross, você tem duas opções. Você vai trabalhar de forma cruzada ou de forma isolada. Aqui na forma cruzada, todas as posições cruzadas sob o mesmo ativo de margem compartilham o mesmo saldo de margem cruzada do ativo. Em caso de liquidação, o saldo total da margem de seus ativos, juntamente com quaisquer posições abertas restantes sobre ativos, podem ser perdidos. De forma isolada, gerencia o risco em posições individual, restringindo a quantidade de margem alocada para cada um. Se o índice de margem de uma posição atingir 100%, a posição será liquidada. A margem pode ser adicionada ou removida em posições usando este método, ou modo, né? Aqui tem uma informação muito importante para vocês. E eu vou explicar porque provavelmente algumas pessoas não entenderam. A cruzada, você pode usar o seu saldo da sua carteira como garantia em todas as suas operações de forma compartilhada. Isso quer dizer o quê? Se você comprou aqui uma opção de venda e ela bateu 100% negativa, se você opera no modo isolado, ela vai ser liquidada e você perde todo aquele seu investimento. Se você opera de uma forma cruzada, ela vai chegar a menos 100, menos 200, menos 300, menos 500, porque ela vai usar o seu saldo inteiro da carteira e você pode também perder todo o seu saldo. Então são duas opções aqui. Se você operar de forma isolada, você vai perder só aquele valor que você colocou naquele ativo. Se você operar de forma cruzada, você vai perder toda a sua carteira no caso de uma eventual liquidação. Porém, tem um benefício também de operar de forma cruzada. Se você opera com uma alavancagem maior, se você coloca isolada, é muito fácil chegar em 100% negativo. É poucos centavos ali que vai mudar o preço, você acaba sendo liquidado. E se você fizer ali uma operação de 10, 20, 30 dólares, você vai perder todo esse valor instantaneamente. É bem rápido mesmo se você trabalha alavancado. Se você trabalha ali com a margem cruzada, você vai ter uma margem, né? Desde que você tenha saldo na carteira, você vai ter uma margem aí para trabalhar, esperar o preço chegar onde você espera que ele chegue. Então você tem que começar a entender ali o que você prefere. Direcionar um ativo só, né? Uma garantia só. Como ele disse aqui, você também pode ir mudando essa garantia na isolada. Então vamos supor que você colocou lá R$10 em Bitcoin para que ele opere na venda. E aí chegou lá no seu menos 100%. Você pode ir lá e adicionar mais R$10, por exemplo, de garantia. Então ele vai para 50% nesse caso. E aí você tem mais caminho ali para poder operar. Eu recomendo você a começar na cruzada com uma alavancagem baixa. A gente já vai falar de alavancagem. E assim você tem mais espaço para pensar e para poder aprender, tá? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu mandei primeiro $20 e eu operei numa isolada e eu perdi tudo tipo em meia hora. Perdi os $20 em meia hora e acabei nem entendendo muito bem o que tinha acontecido. Erro meu, porque acabei operando sem conhecer todas as opções aqui, que tem muitas opções aqui na Binance de configuração. Então você precisa assistir esse vídeo antes de operar, tá? Agora você já sabe que a margem cruzada vai usar o seu saldo compartilhado, a margem isolada você vai dedicar um saldo específico para um ativo. O benefício da cruzada é que você não vai ser liquidado tão rápido, porém ela tem a desvantagem de você poder perder a sua carteira inteira. O benefício da isolada é que você não vai perder a sua carteira inteira e o desvantagem é que você vai ser liquidado mais facilmente conforme a sua alavancagem aumenta, ok? Então você escolhe aqui. Eu recomendo, pelo menos eu estou operando agora nesse momento na cruzada. E como vocês podem ver, eu já tenho operações aqui a menos 99% e menos 104%. Ou seja, se eu estivesse na isolada, eu já teria sido liquidado aqui, provavelmente nas duas praticamente, né? Que em algum momento essa 98 aqui já deve ter batido 100 também. Comparação, eu tenho outras aqui a 13 e a 30% mais tranquilo.
Mas beleza, já falamos agora da cruzada e da isolada, agora vamos falar aqui da alavancagem. Então na alavancagem, você pode escolher aqui até 125%. E aí a gente tem aqui um máximo que você pode atuar. Por exemplo, na minha carteira, o máximo que eu poderia colocar aqui em 125% é 7 milhões e 500, 50 mil. E aí, conforme você vai diminuindo sua alavancagem, você vai podendo colocar mais valores para aproveitar. E aí, tem uma coisa, como você está começando, eu recomendo você trabalhar aqui no máximo 5 vezes, não tenta ir muito mais que isso, porque é realmente muito veloz. Então, se você coloca aqui 20, 50, 100, 125 vezes a alavancagem, só de você clicar em confirmar a operação, você já pode estar perdendo 100, 200%, ser liquidado dependendo do seu nível de garantia. Então, você tem que ter aqui muita certeza do que você está fazendo para operar com esse tipo de alavancagem. Vai pequeno para você entender. No começo, você precisa pagar. Imagina que você está pagando um curso, só que é um curso que você vai fazer na prática, porque é onde se aprende da melhor forma, na prática. Então, em vez de você gastar ali R$100 num curso, você vai gastar R$100 aqui para operar. Pode ser que, inclusive, você ganhe dinheiro com esses R$100, mas se você perder, você não vai ficar triste, porque você sabe que você está aprendendo. Mas, para você ter mais tempo para você aprender, opera aqui com uma alavancagem menor. E a alavancagem justamente é isso. Se você colocar aqui 5x, e você colocou lá $10 e você fez 100%, então você vai ganhar 5 vezes o valor que você ganharia normalmente num caso de uma operação de trade de 100%. Então você vai ganhar 500%. O inverso é verdadeiro. Se desvalorizar, você perde 5 vezes o que você perderia normalmente numa operação de trade normal, né? Sem alavancagem. E imagina agora multiplicar isso por 125. Se você ganha 125 mais, é ótimo. Mas se você perde, não é nem um pouco bom. Então, pensa direito aí no seu nível de alavancagem. Se você é um cara mais arrojado, você pode trabalhar com mais. Se você é menos arrojado, você trabalha com menos. Eu recomendo ir devagar no começo, tá? E outra, lembra que eu te falei que eu perdi os $20 em meia hora? Quando isso aconteceu, eu tomei um freezing da Binance. Então eu não posso operar até maio, eu acho, com mais de 20 vezes a alavancagem. Porque ela percebeu que eu não estava sabendo direito o que estava acontecendo e ela me deu o freezing, e eu acho isso muito legal. E, inclusive, nem quero operar acima de 20 nesse momento. Então, para mim, está ótimo esse nível de alavancagem. E se isso acontecer com você também, não fique espantado. É um jeito da Binance te proteger, porque infelizmente muita gente vê isso daqui e trata como um cassino, ou até fica viciado mesmo. O cara perde e depois ele coloca muito mais dinheiro para tentar recuperar a perda, igualzinho no cassino ou num jogo de azar, e aí ele acaba perdendo mais ainda e vai formando um círculo nada virtuoso, e isso prejudica bastante, porque não faz sentido nem pra gente, nem pra Binance que as pessoas acabem perdendo todo o dinheiro e depois parem de operar. Ela quer que você continue operando o resto da vida, então ela tenta aqui dar esses freezenzinhos para você melhorar as suas posições. Então, não se espante se isso acontecer com você, beleza? Passando aqui a alavancagem, a gente tem aqui um outro botãozinho de preferências. Então você tem aqui um local chamado preferências, você entra aqui que tem coisas interessantes para você colocar. Aí aqui tem algumas habilitações que você pode fazer para confirmação. Então aqui você pode deixar, você pode retirar para não precisar de confirmação. Aqui no modo de posição, e aqui você tem esse modo unidirecional, que ele é um modo que vai suportar apenas uma posição. Então se você operar aqui como compra, você só vai poder operar como compra. Se você fizer uma operação de venda, ele automaticamente liquida a operação de compra e fica só com a de venda. E tem esse modo de cobertura, o hedge, né? Que você pode operar tanto como compra e como venda, fazendo assim um meio termo. É um modo mais seguro, inclusive. Eu no começo acabei perdendo aí uns $10, vamos dizer assim. Foi alguma coisa assim, tá? Não cheguei a contar, mas foi mais ou menos isso. Em relação a esse modo unilateral. Porque eu imaginei que o modo hedge já vinha default, habilitado, e aí eu tinha lá as posições, por exemplo, de compra, porém elas estavam indo mal, e aí eu colocava operações de venda, e eu não entendia direito, porque ela tinha liquidado a outra operação e tal,
E aí, como eu estava fazendo operações de centavos, aí acabei deixando, mas quando eu fui ver já tinha dado uns $10, já descontado esse valor que eu tenho líquido hoje. E eu entendi depois que era por conta dessa preferência aqui. Também outra falha de eu não ter visto o meu próprio vídeo, né? Não tinha como, agora vai ter como. Então habilita aqui você o modo de cobertura, aí você vai poder operar nessas duas modalidades, né? Tanto com uma posição única ou com duas posições. Como eu tenho posições em aberto aqui que não tem a opção de hedge, eu não vou conseguir habilitar agora, mas como você está começando, você vai conseguir. Aqui tem uma coisa bem importante, o Price Protection. Ele já vem habilitado, mas não custa nada você entrar aqui para dar uma olhada. Ele é uma proteção da Binance contra movimentos atípicos, né? Ou ele tenta ser uma proteção, né? Não é 100% protegido, mas ele tenta aqui proteger. Então é interessante você deixar habilitado aqui também as notificações. E aqui a gente tem notificações de quando chegar no seu stop ou no seu lucro. E também do fundo aqui, da comissão de fundo. Você pode deixar habilitado também. E depois no último aqui, Asset Mode, a gente tem aqui a opção de asset único ou multi-assets. Eu deixo aqui no multi-assets e já vem default também, mas você pode olhar aqui nas preferências para ver se está assim. Se estiver assim, ok. Então só confirmando, a gente tem aqui no multi-assets, tá? As notificações você pode deixar aqui as duas, a proteção de preço você pode deixar ligado e aqui você habilita como hedge. E na confirmação de preço aí vai do seu gosto se você quer confirmar toda hora que você for fazer uma operação, beleza? Então a gente já viu aqui o primeiro item que foi preferências. Aí depois a gente tem aqui o Calling Off Period, que é nada mais, nada menos, quando você começa a perder muito dinheiro, você espontaneamente vem aqui e habilita isso daqui. Então você pode pôr uma semana, um mês, hoje ou uma data que você preferir e ele vai simplesmente desabilitar as suas operações no mercado futuro, que é um tempo para você pensar. Tá vendo como isso aqui é interessante? Vamos supor que você mesmo sabe que você não vai conseguir segurar a sua ânsia ali de ganhar mais dinheiro ou de recuperar o dinheiro que você perdeu. Então você vem aqui e habilita esse período de esfriar a cabeça e você não vai poder operar e vai ficar tranquilo aí com o seu dinheiro resguardado, ou pelo menos não vai perder mais dinheiro, tá? Uma opção também muito interessante. Depois a gente tem aqui as regras de trade, que vai te levar para uma outra posição, e também aqui a posição, o limite de posição que você pode ter, também ele vai te levar para uma outra tela, te mostrando como que você pode fazer para aumentar os seus limites, tal. Aí tem aqueles VIP1, VIP2, VIP3, quanto mais você negocia, melhor vai sendo as suas condições. Então a gente já passou aqui o início e depois a gente tem aqui ordens a limite e a mercado e o limite com o stop aqui e tal que você pode escolher. Eu deixo aqui sempre a mercado. Por quê? Porque eu quero que a operação seja realizada instantaneamente. Se você colocar aqui limite, ele vai ter um preço e a sua operação ela vai iniciar, né? O gatilho dela vai iniciar quando chegar nesse preço. Se a sua operação, se a sua opção, se a sua estratégia for essa, ok, você deixa aqui no limite. Ou se você quer começar no preço que está no mercado, que pode ser diferente do que está aqui na cotação, você deixar mercado também, ok? Depois a gente tem aqui esse botãozinho aqui que vai servir para você transferir dinheiro, vai fazer aquela mesma transferência que tem ali embaixo, ele faz também. E depois tem aqui uma calculadora de futuros, que você pode colocar aqui o preço de entrada, o preço que vai sair, quanto que você vai comprar e como que isso seria em relação a resultado, a lucros e tal. No começo vai ser bem mais difícil você usar essa calculadora porque você não vai ter muita identidade aqui para poder colocar os números, para poder entender. Eu recomendo você começar a operar e aí você vai começar a entender melhor o que significa cada coisa para depois você usar uma calculadora aqui, mas isso é uma coisa interessante, óbvio, mas não é necessário, tá? Depois a gente tem aqui o local para você colocar a quantidade que você vai operar e também você pode escolher aqui através dessa barrinha 100% do seu capital, 50% do seu capital, 25% e 0%, tá ok? Depois a gente tem aqui a opção de comprar ou long e vender short. Agora é a hora que eu vou falar para você o que é derivativos. Imagina que você chegou aqui nesse vídeo e está até agora e não sabe o que é derivativos, opções, mercado futuro, perpétuo. Eu vou te dar aqui uma explicação rápida para você entender,
Porque apesar do mercado financeiro querer complicar esse assunto, ele é bem simples. Imagina você que existe aqui o Bitcoin, ok? Então você pode comprar o Bitcoin no mercado à vista, ou seja, você compra o Bitcoin e recebe ele na sua carteira, ou seja, na sua carteira da Binance ou na sua própria carteira pessoal que você faz o seu hold. Isso daí é o mercado à vista. Você tem o token lá do Bitcoin. Agora vamos supor que você quer apostar no mercado futuro, que é justamente o derivativos. E por que chama derivativos? É uma derivação do ativo original. O ativo original é o Bitcoin. Desse ativo original aconteceu uma derivação, que é uma opção de compra ou uma opção de venda para o mercado futuro. Então, o derivativos não é nada complexo, é somente porque ele foi derivado de um ativo original, ok? Então, isso é derivativos. O que é futuros? É justamente futuro. Então, você vai comprar uma opção de compra ou uma opção de vendas pensando no futuro. Ela não é no mercado à vista. À vista é presente. Futuro é algo que ainda não aconteceu, que vai acontecer. E por que é futuros perpétuos? Porque ele não tem data de vencimento. No mercado tradicional, a gente tem as datas de vencimento das opções. Então, sei lá, cada sexta-feira, cada 15 dias, cada 3 meses, vence a sua opção. Se você comprou uma opção de compra e chegou no vencimento dela, você pode executar essa opção de compra, ou seja, usar o valor que você comprou lá, que você apostou que estaria o preço do ativo e comprar o ativo efetivamente no mercado à vista, ou você desconsidera ela, você fala, não é interessante para mim executar, porque o preço está fora ali do que seria vantajoso para mim, então você simplesmente acaba perdendo ela. Por isso que as opções, elas têm um valor bem reduzido, elas são frações do valor do ativo, que ela te dá uma opção de você comprar por um preço X, vamos supor 10 mil, ou vender por um preço de 10 mil. Agora, para que ela serve mais ou menos, tá? Se você tem uma opção de compra do Bitcoin a 50 mil, hoje ele está valendo aqui 42.300. Então você comprou uma opção de compra no futuro por 50 mil, certo? Ela vale pouco hoje, essa opção de compra, vamos supor. Por quê? Quem que vai querer executar uma ordem de comprar Bitcoin a 50 mil dólares, sendo que no mercado à vista está 42.400 agora? Basicamente ninguém vai querer executar essa ordem, porque vai perder aí 7.700 dólares só de fazer essa brincadeira, então não faz sentido nenhum. Por isso que essa opção de compra ela vai valer pouquinho. Só que imagina que você comprou lá, sei lá, 1000 opções dessa, e daqui a pouco o Bitcoin vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, a cada vez que ele chega mais perto de 50 mil, a sua opção vai ficando mais valorizada, porque está chegando mais perto do seu preço-alvo. Agora, vamos supor que o Bitcoin dá aquela explosão e vai para 60 mil. A sua opção de comprar por 50 mil continua sendo válida. Então, você pode ir lá e comprar 1000 Bitcoins por 50 mil. Só nessa você vai ganhar 10 mil por Bitcoin. Então é 10 mil vezes 1000. É muito dinheiro que você vai ganhar. Mas você talvez não tenha dinheiro para comprar os 1000 Bitcoins. Então você pode vender a sua opção para quem tenha esse dinheiro para comprar. Só que a sua opção muito provavelmente vai estar valendo um valor muito, muito maior. Assim, milhares de vezes maior. Porque agora as pessoas vão ter um incentivo muito grande. 10 mil dólares por opção para lucro. Então a sua opção aqui de futuro vai valorizar muito. E isso daí também se reflete nas vendas. Se você compra uma opção de venda de Bitcoin a 20 mil, por exemplo, você vai pagar bem baratinho nela. Porque ninguém está querendo vender Bitcoin hoje por 20 mil porque ele vale 42.400, ok? Isso daí você já entendeu. Agora vamos supor que o Bitcoin caia para 10 mil. Imagina quanto que essas suas opções lá no futuro vão valer, porque vai ter todo mundo querendo comprar sua opção de venda por 20 mil, porque ela pode ser executada. Então, se eu tenho Bitcoin que vale 10 mil, eu posso comprar a sua opção de venda de 20 mil, e aí eu vou poder vender os meus Bitcoins que valem 10 mil por 20 mil, porque eu tenho uma ordem para fazer isso, eu tenho uma opção para fazer isso. Então é por isso que as opções são bastante interessantes. Você consegue, com poucos centavos, adquirir uma grande quantidade de valor ou também perder uma grande quantidade de valor. Imagina que acontece ao contrário, né? Você comprou ali a opção de venda de 20, ele tá valendo 40, só que aí ele vai para 100 mil.
aí sua opção que valia pouco vai valer muito menos agora. É por isso que você precisa operar com cuidado. E pensando nisso, então existe esse botão de compra ou de venda. É justamente isso. Aqui você não vai comprar o Bitcoin, você vai comprar uma opção de compra do Bitcoin. E como aqui a gente está falando de mercado perpétuo, né? Veja só aqui, perpétuo, essa opção ela não tem vencimento. Então você pode ficar com essa opção ad eterno, ou seja, o resto da vida ela não vai vencer. Se fosse uma opção com vencimento, chegasse lá, por exemplo, 1 de maio o vencimento, no dia 1 de maio, ou você executa, ou seja, ou você compra ou vende o seu ativo, que é o principal, né? O ativo que derivou essa opção, ou você deixa para lá, morre com o valor que você gastou. Aqui no mercado perpétuo você não vai ter esse problema, ok? Então você já entendeu isso daqui, agora vamos entender aqui a taxa de margem. A taxa de margem é muito importante, é o principal gerenciamento de risco que você vai ter nesse começo. Então aqui eu tenho um índice de margem da conta, que está em 1,27%. Por quê? Eu só tenho essas operações aqui, que é de baixo valor. Então, se for somar tudo aqui, não dá $7 negativo. Acho que agora até menos, porque eu estou perdendo menos aqui. Então, é 1,27%. O que isso significa? Quanto mais perto de 100%, maior a chance de você sofrer uma liquidação. Liquidação significa você perder todo o seu valor. Eu aqui, trabalhando em operação cruzada, como vocês podem ver aqui, cruz, quer dizer, eu posso perder 100% da carteira inteira dos $461 que tem aqui agora e acontecer uma liquidação. Então eu estou bem longe da liquidação, né? Falta 98% aqui para uma liquidação. Então eu estou aqui bem protegido, mas também nada impede do mercado, como eu estou operando aqui com todas as operações de venda, né? Porque tá tudo vermelhinho aqui, é tudo operação de venda de short, né? Que chama short. Exportando essas operações, então se o mercado, sei lá, subir infinitamente, eu vou ser liquidado, mas é mais difícil que isso aconteça, certo? Então aqui você tem que ficar esperto, tenta não passar de 20% de margem aqui para você manter algo mais saudável, para não ficar tenso toda hora, eu vou ser liquidado, eu vou ser liquidado. Então tenta manter aqui 20% a sua margem. E como que você faz para manter essa margem baixa? Primeiro, adicionando mais dinheiro. Então, se você está perdendo dinheiro aqui nas suas operações e a sua margem vai começar a subir, né? Quanto mais dinheiro você perde aqui, a sua margem da conta vai começar a subir. Você pode vir aqui e transferir mais o USDT para sua margem reduzir. Só que isso não é muito saudável, né? Imagina, você está perdendo, aí você vai lá, coloca mais dinheiro, vai começar a perder, e, enfim. Mas também você precisa analisar aqui os ativos. Cara, eu estou perdendo aqui, mas eu acho que vai ter chance de voltar esse preço e tal. Aí você faz a sua análise gráfica, sua análise de preço, sua análise fundamentalista, que seja, e decide se você encerra a operação que está te prejudicando com prejuízo e paciência, ou você vai transferir mais dinheiro para que você não seja liquidado e assim você possa aguentar mais tempo na operação esperando chegar no seu alvo, tá? Mas o recado que eu quero deixar importante aqui é tenta manter abaixo de 20% para você não sofrer do coração, ok? E aqui a parte de bens está justamente aqui a sua carteira, o seu PNL não realizado, então aqui tem $8,24 agora de prejuízo, né? Tá negativo, não realizado. E uma carteira de $467. Então tá bem tranquilo, não tem nada que possa chamar a atenção nesse momento, ok? Agora vamos aqui para a parte das posições em aberto. Então, como vocês já viram aqui, eu tenho 4 posições em aberto, todas com 20 de alavancagem. Aqui tem o tamanho das posições, o meu preço de entrada, o preço de mercado, o preço de liquidação, ou seja, hoje está 235. Se chegar a 490, eu vou ser liquidado. Mas tem um longo caminho aí para esse ativo chegar a 490. A gente pode ver que GMT, eu entrei a $2,07. Ela está valendo agora $2,16. Se ela chegar a $10,69, eu vou ser liquidado, eu vou perder toda a minha carteira. Mas tem um longo caminho aí até ela chegar a $10. Se chegar, a gente vai ter que reduzir isso antes, né? E a gente vai finalizar ela. Aqui a gente tem a margem, que é justamente quanto que está consumindo aqui de margem esse ativo. E aqui o PNL, ou seja, o ROI, né? Primeiro ele vai mostrar aqui
o PNL e embaixo o ROI. A PNL é em dólar e o ROI em porcentagem, para você entender o que está acontecendo. E tem um botãozinho aqui de compartilhar, que é aquele botãozinho aquela fotinho, né, que todo mundo conhece, que todo mundo vê. Agora você já sabe de onde vem e como faz para você mandar o seu. É bem tranquilo também, você pode compartilhar com seus amigos. Inclusive tem o link de indicação, que eu vou deixar o meu link de indicação aí na página da descrição, nos comentários e na descrição, que é esse daqui, 4169600480. E se você usar ele, você tem desconto nas suas comissões. Eu também vou ter desconto. Então, nós dois ganhamos. E se você quiser fechar uma operação, encerrar uma operação, tem aqui. Você pode clicar aqui no amarelinho, fechar todas as posições. E se eu fizesse isso, eu ia agora receber 8,24 dólares, como está aqui, PNL não realizado, como prejuízo, porque eu fechei todas as operações. Ou se eu fechar só as minhas operações positivas, eu vou ganhar aqui, 5 dólares e vou continuar aqui com essas aqui em aberto. E aí tem duas opções aqui, você pode fechar a preço de mercado ou a preço limite. A preço limite você vai fechar e ela só vai ser executada quando tiver alguma ordem com o valor correspondente aqui, por exemplo, ao seu ROI agora, que seria o preço de mercado que está mostrando aqui. Se você fechar aqui a preço de mercado, ele vai executar pelas primeiras ordens que estiverem lá no livro de oferta. Então pode ser que seja diferente aqui o seu lucro, tá? Se você fechar a preço de mercado, porque ele vai pegar não exatamente o preço que está mostrando aqui, ele vai pegar o preço que tem alguma oferta no livro de mercados. E aí acaba sendo diferente. Então se você estiver operando com um valor bem baixinho, pode dar uma boa diferença aí no seu resultado, tá? Aqui depois a gente tem o preço de liquidação, de stop loss, de take profit, e você pode editar aqui nessa canetinha aqui, tá? Você clica aqui e aí você tem aqui a opção de marcar o take profit, que é quando você vai realizar o lucro. Então você pode escolher aqui em dólar ou em porcentagem, em ROI, e aí você pode colocar aqui, eu quero realizar quando chegar a 100% de lucro. Então eu vou confirmar aqui e aí ele aparece aqui, 225,31. Então o preço está 234 agora no market price. Quando chegar a 225, eu vou ter 100% de lucro e vai ser realizado de forma automática. Assim como você também pode clicar aqui e colocar o stop loss. Eu quero que, se eu perder aqui 50%, ou seja, se eu perder 10 dólares, eu vou ser estopado e aí acaba essa brincadeira aqui. Isso é extremamente importante porque aqui mora o seu gerenciamento de risco. Você não pode deixar operações em aberto assim, a Deus dará. Por quê? Pode acontecer alguma coisa estranha no mercado. Aí o Bitcoin pode cair para 10 mil, o Bitcoin pode subir para 100 mil em questão de dias e você vai tomar uma nabada bem interessante, que você vai acabar perdendo todo o seu dinheiro se você tiver contra esse movimento, né? Se você tiver a favor, você vai ganhar muito, mas se você estiver contra, você vai perder tudo. Então deixa aí um stop que você se sinta confortável, lembrando que se você estiver operando alavancado, não adianta você colocar aqui, eu só aceito perder 1%, 2%, porque você já vai nascer liquidado, já vai nascer perdendo esse dinheiro, porque a volatilidade com alavancagem é bem alta. Então coloca aí um valor em dólar, né, mais ou menos, que você se sinta confortável para operar e perder e continuar jogando. O importante é você brincar hoje, né, que eu falo brincar, é sempre com seriedade, com estudo, com posições interessantes, tá? Mas você vai operar hoje e que não vai te atrapalhar no futuro, beleza? Então já sabe agora como deixar aqui uma ordem de stop loss e uma ordem de take profit. Stop loss é para você parar de perder, você aceita perder até 10 dólares aqui nesse caso? Então tá bom, então se passar desse valor, a gente vai lançar uma ordem automática e você vai ser, a operação vai ser encerrada. E a mesma coisa aqui, chegou aqui no seu lucro de 20 dólares, a gente vai lançar uma ordem automática, vai realizar o seu lucro e legal. Aqui, tanto a ordem de stop quanto a ordem de take profit, é interessante você deixar, porque você não vai ficar olhando isso daqui o dia inteiro. E ele funciona 24 horas, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Então, se você deixar aqui uma ordem de realizar lucro em 100, 200, 300, 500%, não sei qual que é a sua estratégia, e em algum momento lá você está dormindo e por acaso o gráfico bate nesse ponto,
você tem um bom lucro. Agora, se você não deixou essa ordem pronta, você simplesmente vai olhar o gráfico lá e falar, putz, poderia ter vendido lá, né, meu? Então, deixa aí uma ordinha de take profit para você não perder, tá? E depois a gente tem aqui o ADL. ADL é liquidação automática. Aqui ele vai mostrar para você a possibilidade de liquidação automática. Então aqui, quanto mais barrinhas estiverem preenchidas, maior vai ser a possibilidade de você ser liquidado de forma automática ou desalavancado, tá? Desalavancado é quando você vem aqui e muda a sua alavancagem de 20 para 10, para 5... Enfim, não altera o passado, tá? Se você agora, por exemplo, aqui eu tô perdendo aqui 76%. Se eu mudar aqui para 10, eu não vou perder menos. Eu vou continuar perdendo a mesma coisa, só que no futuro a alavancagem vai ser diferente. Então também tem isso aqui que é interessante. E aí você pode ir controlando por aqui, mas por enquanto tá tranquilo, eu não preciso fazer nada. Esse aqui, Notional Size, é o tamanho da sua posição considerando o seu nível de alavancagem. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma posição com um tamanho relativo de 414 dólares, mas eu investi bem menos, né? Se eu não me engano, eu investi 20 dólares mais ou menos. Então, tem a questão da alavancagem que vai te dar aqui um valor proporcional para você entender o quanto que você está operando. Então, às vezes você pode operar em milhares de dólares porque você está alavancado, mas na verdade você só colocou poucas centenas de dólares. Porém, se você perder, você perde os milhares de dólares. Então você precisa ficar bastante atento, tá? Se você não encontrar todas essas opções aqui nas posições, clica aqui nessa setinha de preferências e habilita todas elas para você poder entender, tá? Que é melhor. Aí você consegue ver com mais exatidão. Depois a gente tem aqui ordens abertas, que é justamente aquelas ordens de take profit, de venda de stop loss que você vai ter em aberto, tá? E também as ordens de limite que você colocou e ainda não atingiram o nível de mercado ali, o nível do livro de mercado, o livro de ordens, e elas vão aparecer aqui. Aqui tem a histórico das ordens que você vai poder entrar para ver, e aí você consegue ir consultando aqui tudo certinho. No trade histórico também ele vai te mostrar o que você já fez, né? O que já está finalizado aqui e o que está ainda em aberto. Aí você pode consultar. Por exemplo, hoje eu tinha uma operação que estava me dando aqui 64 dólares negativos, tá? E isso já está considerado lá no valor que eu passei para vocês do que eu ganhei, certo? Hoje eu realizei essa operação aqui, eu realizei que eu falo assim, eu fechei, né? Eu já estava com ela aberta tem uns dias, mas eu coloquei aqui ela como opção de compra. Eu, na verdade, dei uma vacilada, tá? Eu comprei ela no topo e não me dei bem. Aí, infelizmente, eu tive esse prejuízo. E como o gráfico dela não estava nem um pouquinho legal, mostrando que ela ia subir de novo, eu preferi realizar com 64 dólares de prejuízo do que arriscar manter esse troço aí e perder mais coisa. Então, infelizmente, eu perdi 64 dólares, mas já ganhei muito mais do que isso. Então, não é isso que vai fazer a gente ficar triste. O que me deixaria triste é eu não ter finalizado isso e depois ela ter comido todo o meu valor que eu ganhei. E aí eu ficaria bem mais triste. Agora, se ela subir, né, provavelmente, né, como eu vendi, provavelmente ela vai subir, porque o mercado é assim, né, ele sempre faz o ao contrário do que você acaba fazendo. Mas aí eu também não vou ter nenhuma dor do coração, porque a oportunidade tem toda hora, todo minuto, e não vai ser isso que vai tirar o nosso sono, certo? O legal aqui, como você pode ver, é que eu tô te mostrando dados fidedignos da telinha, e já mostrando o valor descontado, tá? Então não é, eu tirei os meus prejuízos da conta, não, tá tudo lá contado, tá tudo certinho. Aqui nas transações, no histórico, é o local que eu mais uso aqui para entender efetivamente quanto que a gente está ganhando, porque aqui a gente tem os filtros, inclusive aqui o filtro do lucro ou prejuízo realizado. Então eu posso filtrar por aqui e ele vai me mostrar aqui que, por exemplo, em o IOST, eu realizei aqui 67 dólares de prejuízo, mais ou menos. E, por exemplo, EJN, a gente teve aqui operações de 12 dólares, aí aqui teve mais 20 e poucos, 22 e tal. E aí vai somando aqui todos os seus negativos e os seus positivos e vai te dar o seu lucro total. É basicamente isso aqui que eu puxei lá para o Excel
e fiz a continha para mostrar para vocês e vocês podem utilizar. Aí você quer saber quanto que você pagou de comissão? Você filtra aqui comissão, você vai ver as comissões e como que funciona essa comissão. Ela tem um valor de 0,035% ao ano. Então, se você ficar aqui com $1.000 de operações em aberto, você vai pagar essa taxinha por ano, tá? Essa é uma taxa que você paga automaticamente por usar aqui o sistema de futuros. E tem aqui várias outras opções, tal, para você filtrar e entender o que está sendo cobrado ou não. Pronto. A gente já passou aqui pela maioria dos casos, tá? De entendimento aqui da plataforma para você começar a operar. Então agora você já sabe basicamente o que serve aqui cada botão, o que cada um significa, o que ele pode ou não trazer de benefício para você. Aqui esse Asset Mod que eu não comentei é porque tinha lá na preferências, tá? Então ele aqui só está repetindo a sua opção de Asset múltiplo ou single, deixa aqui no múltiplo também, que é mais interessante para você. E agora, vamos ver aqui se a gente tem alguma oportunidade. Como eu disse para vocês, o mercado seria algo interessante de você deixar aqui. Por quê? Eu costumo, né? Como que eu ganhei esse dinheiro que eu falei para vocês? Eu costumo operar em short, porque eu acredito que a gente tem uma maior possibilidade em relação a ganhos quando a gente trabalha com short, porque long eu acho mais ainda não tenho tanta confiança assim, de operar em long. Obviamente tem possibilidade de ganhar, mas é menos previsível. Aí você teria que ter uma análise gráfica muito melhor, muito mais embasada, tal. E como eu ainda não tenho, então eu prefiro entender aqui no short o que a gente tem de psicologia de mercado, que eu acho que faz mais sentido para quem não conhece tão bem de gráfico, porque mesmo conhecendo bem de gráfico, não deixa de ser uma especulação, tá? Igual aqui nesse movimento que estamos vendo aqui em XMR na tela de vocês. Olha esse gráfico aqui, ele tem uma clara tendência de alta aí a longo prazo. E vamos continuar dando zoom aqui, e eu entrei aqui nessa barrinha. Então olha o tamanho da barra verde aqui no gráfico de 4 horas. Para mim, isso daqui, como ele tá aqui no topo, tá vendo? Eu filtro aqui pelos que mais valorizaram, justamente para a gente tentar pegar a psicologia do mercado. Cara, isso aqui faz algum sentido? Não sei, a gente faz o quê? O que eu faço, o que vocês podem fazer? Jogo lá no Google, XMR notícias. Cara, saiu alguma coisa que vai mudar muito o mercado, que é um divisor de águas, que é um divisor de barreiras? Não saiu. Então, às vezes aqui é só especulação de mercado, coisa normal, tal. E aí vamos dar uma olhada aqui no passado desse gráfico. Ó, uma outra barra aqui enorme. O que aconteceu com o preço depois de alguns candles? Ele corrigiu praticamente 100%. Vamos dar uma olhada aqui em outros. Ó, outra aqui corrigiu praticamente 100%. Outra subida aqui, praticamente todas as subidas grandes assim, em uma barra de gráfico de 4 horas, ele corrigiu. E ele sobe depois lentamente aqui num prazo maior, tá? Não é nessas estilingadas. Então, eu shortei essa operação aqui, como vocês podem ver, XMR. Eu entrei a 236, ele está a 232 agora e eu estou com 31% positivo nessa operação. Eu fiz algum tipo de análise gráfica? Não. Eu coloquei aqui do maior para o menor, vi aqui essa estilingada, procurei alguma notícia, não tinha nada de relevante e olhei os padrões gráficos anteriores. Cara, quando tem essas estilingadas muito grandes, ele volta, corrige, porque a tendência aqui desse ativo é crescer pouquinho no longo prazo. Nas estilingadas, ele corrige. E vamos falar bem a verdade, praticamente todos os ativos são assim, tá? Alguns, obviamente, mudam de patamar numa estilingada e nunca mais voltam, né? Ou demoram meses para voltar depois para aquele patamar anterior. Acontece. Se XMR fosse alguma coisa assim, eu já ia ter me ferrado, eu já ia ter perdido dinheiro. Mas eu tive pelo menos a precaução de procurar se tinha alguma notícia relevante do porquê que o preço subiu tanto. Se não tem nada relevante acontecendo, é sinal que ou não chegou na mídia e aí é mais difícil ser um inside trade assim tão grande, ou realmente não tem nada mesmo e só foi uma euforia de mercado que acontece normalmente com vários e vários ativos e a gente pode se aproveitar disso shortando essa operação, que foi exatamente o que eu fiz. E foi exatamente o que eu fiz todas as vezes nas minhas operações para ganhar
para multiplicar 6 vezes o meu capital em apenas 9 dias. Eu fiz também algumas operações aqui pegando os que menos valorizaram, né? Pegando aqui os que perderam mais valor nessa data. Por exemplo, CVC aqui, CVC. Então olha esse gráfico aqui, em uma barra ele caiu bastante e agora está aqui. Mas, como você pode ver, o preço dele está batendo aqui num outro fundo, tá? Desculpa, que já estou gravando há muito tempo, já estou perdendo as palavras. E quando a gente tira o zoom aqui do gráfico, a gente vê que o preço também não está tão baixo assim historicamente, né? Já esteve maior, já esteve menor, tal. Então aqui nesse tipo de operação, eu acho que não faz sentido entrar, tá? Ele caiu 11% agora, mas ele caiu depois de uma correção, ou seja, a gente devia ter entrado quando ele fez essa barra positiva aqui. E eu não me lembro de ter entrado nesse ativo, tá? Porque, sinceramente, operando aqui desse tipo, a gente acaba nem lembrando muito qual ativo que é, porque você vai mais aqui no gráfico, na operação que você pode fazer. Então você deveria ter entrado aqui nessa barra, que foi diferente aqui das outras, e aí você ia ter aproveitado um grande movimento. Agora, eu não vejo, por exemplo, aqui nenhuma tendência de vai para cima, vai para baixo, então eu não entraria, porque seria bastante arriscado, não faria tanto sentido para mim, tá? Que eu não entendo aqui o que pode acontecer, mesmo eles estando aqui numa posição de destaque entre os perdedores. Vamos dar uma olhada agora de novo aqui nos ganhadores. Então a gente já olhou aqui XMR, vamos ver OGN. OGN fez uma barra aqui enorme de alta, né? Uma vela bem grande. Inclusive você vê uma setinha vermelha aqui, quer dizer que eu shortei aqui nessa barra. E aí eu já até realizei, que já saí aqui da operação, então já fiz o lucro eficiente aqui que eu esperaria para uma operação, porque eu estou começando, então eu não procuro fazer milhares de vezes a porcentagem, eu busco ali realizar um lucro extremamente bom, né? Algo acima de 50%, algo que a gente não conseguiria em um trade tradicional tão fácil. Para mim já está ótimo, eu procuro não ser ganancioso e aí eu vou construindo. Como vocês podem ver, já multipliquei 6 vezes em 9 dias, sem ganância, indo de pouquinho em pouquinho, operando de forma mais tranquilinha, tá? Como vocês podem ver, a setinha vermelha já operei aqui. Tem a opção de fazer de novo, tá? Eu acho que dá para entrar de novo aqui num shortzinho e eu vou mostrar para vocês como que faz. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente tem essa barra verde enorme aqui e o preço aqui de suporte aqui, o fundo, tá aqui para baixo. Então pode ser que ele corrija, porque aqui, ó, vê essa outra barra enorme, ele voltou e corrigiu. Vamos dar uma olhadinha aqui em outras barras, ó. Essa outra barra enorme, ele demorou bem mais tempo para corrigir, ó. Ela aconteceu no dia 18 de março e depois ela só foi chegar no preço inicial dela no dia 4 de abril, perdão. Então demorou muito mais tempo. Porém, ela chegou. Mas quem pegou aqui nessa barra aqui e shortou nessa barra, tá no prejuízo até hoje. Então tem esse risco, tá, lindo? Pode acontecer de você pegar aí uma barra enorme de subida e depois nunca mais conseguir pegar um lucro, como já aconteceu. Mas a chance agora, depois desse período de consolidação aqui que ela passou, tá um pouquinho menor de acontecer aí, de não voltar, de não corrigir e tal. E enfim, também não deixa de ser aqui uma aposta, por mais que a gente tenha feito ali estudos de gráfico, de padrão, vamos ver notícia e tal, não é algo que possa ser certeza. É isso que você precisa entender. Por isso que você precisa operar com cautela. Vamos lá. Eu vou shortar isso aqui. Como vocês podem ver, eu já fiz uma operação na data de hoje, já ganhei dinheiro com isso, então eu já pesquisei, já sei que não tem nada de tão relevante acontecendo. Vamos aqui, margem cruzada, ou seja, eu vou usar todo o saldo da minha carteira, alavancagem de 20 vezes e o tamanho da operação. Eu vou escolher aqui mais ou menos $20, que é 5% da carteira. Ou seja, trabalhando aqui com 5% da carteira só, uma operação de venda, eu vou clicar aqui em vender, eu estou aqui a mercado, então ele vai ser executado automaticamente e como vocês podem ver aqui na posição, já apareceu aqui OGN com uma posição, certo? Já estou aqui perdendo dinheiro, obviamente, e a posição está em aberto agora.
E aí vamos colocar aqui um take profit de 100%, quando ele chegar a 0,51, e aí eu ganho $20, então eu apostei $20 e aí vou ganhar mais $20, ok? É um ótimo ganho. E aqui no stop loss, vamos deixar aqui com 50. Então se ele chegar a menos 50%, eu vou perder $10, beleza? E aí a gente confirma aqui a operação. Você poderia colocar isso também já na hora de fazer a sua ordem e já apareceu aqui no gráfico tanto o stop quanto o take profit. Por exemplo, aqui o stop market, o gatilho 0,55 e o take profit 0,51. Então tá aqui. Eu poderia reduzir até aqui, onde provavelmente vai chegar em algum momento aí dos próximos dias, 48, 45, mas vamos acompanhar. Se a tendência aqui for de queda, aí a gente vai aumentando aqui nosso take profit, tá? Também, de novo, sem ganância, vamos na tranquilidade para a gente conseguir ir aumentando a nossa carteira ao longo do tempo. Bom, desde o início lá eu falei para você que ia ser um guia passo a passo, bem detalhado, bem tranquilo, bem simples. Eu tentei explicar aqui com a maior quantidade de informações que eu pude. Eu espero que quem assista esse vídeo até agora tenha gostado, tenha principalmente entendido, né, as informações e entendido a mensagem que eu deixei. E operar em futuros é bem perigoso se você não sabe o que você está fazendo, mas também o único jeito de você saber é operando. Então começa com pouco, aproveita todo esse tutorial que eu fiz, faz as suas configurações aí, faz certinho. Se você não sabe fazer análise gráfica, antes, né, de você começar a operar, tenta pelo menos fazer igual essa abordagem que eu faço de pegar eventos extraordinários, entender se existe algum motivo ou se é só euforia e tentar operar em cima disso. E ao longo do tempo você vai estudando padrões de análise gráfica, vai vendo o que te deixa mais confortável para operar também. Lembra sempre de ter uma margem reduzida. Lembra sempre que o valor que você está colocando inicialmente é um valor de investimento educacional. Então, se você perder, você sabe que faz parte da sua jornada de aprendizado. Lembra sempre de não ser ganancioso, porque isso daí pode te levar à ruína. E sempre deixa aí o seu comentário, o seu like. Se você não se inscreveu no canal depois de ter assistido até aqui esse vídeo, pelo amor de Deus, né? Se inscreve aí, faz parte dessa comunidade. Eu vou deixar o link aqui do grupo de WhatsApp que eu tenho com a galera, né? São alguns grupos já, vou deixar aqui o link do grupo que tem vaga ainda para você participar. A gente troca uma ideia lá. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!